muitas coisas têm nos preocupado, cada um de nós aqui. Se formos perguntar a cada um, quais são as suas preocupações? Eu tenho certeza que cada um falaria mais de uma, não só uma. Isso é uma coisa natural, principalmente nos dias de hoje. Principalmente nos dias de hoje. Vivemos uma correria, e a gente tem um adágio popular, né, que nós falamos, né? Estou correndo atrás. O adágio popular antigo, no tempo do Ronca, mas que é uma atualidade e realidade. Todos correndo atrás. O título dessa palavra que eu gostaria de deixar convosco é: qual é a sua preocupação? Esse é o título dessa palavra dessa noite. Qual é a sua preocupação? Todos nós gostaríamos de não termos nenhuma preocupação. Sim ou não? Sim. Nós gostaríamos de viver esta vida alegre sempre e sem preocupação. Nós gostaríamos de viver esta vida com as nossas famílias sem termos que nos preocupar com alguma coisa que venha a afetar esta alegria. Antigamente, nos tempos bíblicos, se trabalhava, o pessoal dizia assim: eles não tinham, eles tinham tempo para buscar o Senhor porque eles não tinham trabalho. Yeshua, ele fazia o que, irmão? Ele era carpinteiro. Antes do ministério. Depois não teve mais tempo. Porque urgia que ele entrasse no ministério. E foram poucos tempos, né? Pouco tempo. 3 anos apenas. Mas, vamos lembrar de Rabi Shaul. Rabi Shaul. Ele trabalhava também? Sim, ele estudava muito. Estudava muito. Quem era fazedor de tendas? Hein? Saúl. Não é esse? Fazedor de tendas. E ele não queria ser pesado. Então o trabalho secular faz parte das nossas vidas. Eu conheci uma pessoa, e que essa pessoa, conhecia no isso, essa pessoa que conseguimos direcionar o trabalho, ele depois disse que Deus nos chamava para o ministério, para o santo ministério tão somente, não para trabalhar para ninguém. Eu achava isso estranho, sempre achei isso estranho. Eu nunca pensei assim, mas tinha nunca me falou sobre isso. Viver no ministério. Tem gente que não gosta de trabalhar, né? Tem gente que não gosta de trabalhar, pegar um pesado. Tem gente que não gosta. Mas não se trata de não gostar. Eu creio que ninguém gosta, fala a verdade. Você pode acordar 6 horas da manhã e ficar na roda até às 7 horas da noite? E você, Rafael? Não. E se ele não faz isso, ele não tem, ele não ganha. Quem trabalha não come. Quem não trabalha não come. Então, você gosta de fazer isso? Fala a verdade. Não gosta. Claro, quando acontece uma situação extra em que você se vê útil, né, para uma pessoa, que nem a experiência que você teve na semana passada, para o vexame.
Abra sua Bíblia. O Evangelho de Martim de Abu, Evangelho de Mateus, capítulo 6. A partir do verso 24. Evangelho de Martim de Abu, Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 24. Assentados como estão, diligentemente, vamos acompanhar a leitura. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Hashem e a Mamon. Por isso, vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Abba celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado, ou seja, uma medida à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olharem para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo o Shlomo, em toda a sua glória, se vestia como qualquer um deles. Pois se Hashem assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os goim, os gentios, procuram. De certo, vosso Abba celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Amém. Porém, buscai primeiro o reino de Hashem e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Oremos. Eterno, certamente que tudo isso que estamos aqui lendo, a tua palavra, tenho certeza que todos nós aqui conhecemos e estamos cientes. Porém, Eterno, tu nos fala sobre algo muito mais superior e sobrenatural. Que tu continues a nos mostrar, a pontuar o teu propósito através da tua palavra, da tua divá, nesta noite. Oramos, gratos, Hashem, Yeshua, Mashiach. Amém. Meus queridos, a preocupação
de tudo isso que foi falado aqui, sobre o comer, que comeremos, vestir, que vestiremos, calçar, o que nós iremos calçar. Isso é uma preocupação muito grande. O que vamos comer, o que vamos vestir, o que vamos calçar os nossos pés. Isso é algo que é inerente do ser humano. Nós vivemos num mundo que nós temos que nos vestir, temos que nos calçar e todos os dias temos que comer. Senão morremos. Mas a palavra de Hashem aqui, o Senhor Yeshua, Ele nos está falando contra essas coisas. Pois Ele mesmo diz que as tais coisas lhe faz necessário, que necessiteis de tudo isso, com certeza. Mas Ele fala no profundo algo em que nós muitas das vezes, e eu mesmo, muitas das vezes, não paro ou não paramos para pensar em que as nossas vidas dependem da terra. Todas essas coisas aqui, ter um bom emprego, ter um bom trabalho, ter dinheiro para poder comprar as coisas, isso é muito bom. E a palavra de Deus não é contra isso. Paulo mesmo diz, até essa semana, a nossa filha colocou lá no nosso grupo de família, que é para cá. Deus abençoa quando Ele dá prosperidade ao seu povo. Quando não temos que nos preocupar com essas coisas deste mundo, coisas estas necessárias, porque vivemos aqui nesse mundo. Se não trabalharmos, nós não comemos, nós não nos vestimos, nós não nos calçamos. Ou, quando temos alguém, um cônjuge, que trabalha, e você não. Ou os pais, os filhos, que contemplam com essa trabalhar, com essa obrigação para os seus filhos que ainda não estão trabalhando. Aí nós jogamos a nossa vida financeira, a nossa liberdade financeira no trabalho e fazemos planos. O que o Senhor Yeshua está falando aqui é que não tem que ser algo preciso a tal ponto de você viver só com essas preocupações. A preocupação é natural, como eu já disse, não vou repetir. Mas ele se refere aqui que não há a necessidade de uma preocupação por isso tudo, em demasia. Yeshua não está falando, ou não está querendo dizer, que nós devemos ser pessoas insensatas, pessoas que não têm responsabilidade. Não é isso que ele está dizendo. Longe disso. Meus amigos, experiências que nós devemos ter com o Eterno são experiências sobrenaturais. É nós vermos uma porta que não existe e o Eterno diz que Ele faz abrir uma porta onde não existe. Viver um lugar e que também Ele diz, aquela porta que está ali, ela não vai se abrir mais. Isso deve ser horrível quando Deus fala que não vai mais abrir aquela porta para uma pessoa que talvez esteja incauta dentro da palavra de Deus. O Eterno está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Isso tem uma complexidade muito grande e ampla. Ou seja, o que acabou
vamos viver aqui está dentro dessa complexidade. Complexidade no sentido, meus amados, de que nós devemos confiar, mesmo que nós não estejamos nem trabalhando. Nós temos buscado o trabalho. E o Senhor não vai nos desamparar. E a gente vai ter fé de que tudo isso vai acontecer conosco. Muitos de nós esperam uma vida melhor financeira. Quem não espera? Quem é que não aspira a uma vida melhor financeira? Eu creio que todos. Repito, é natural. Mas o que o Senhor Yeshua está dizendo aqui, que Hashem também tem uma missão precípua. Hashem tem uma missão precípua, que é cuidar de nós. Quer cuidar daqueles que são seus. Quer realizar o desejo do coração dos seus. Está escrito. Quer abençoar aos seus. Qual é o pai que o seu filho tem lhe agradado e que o pai tem maior prazer em conceder o desejo do coração do seu filho? Porque o seu filho está sendo obediente a ele. E tudo aquilo que ele tem ensinado e mandado. Essa palavra termina no seu finalzinho, no verso 24, deixa eu ver, 33, nos fala do início. Buscai primeiramente o reino de Hashem, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Hashem aqui não está falando que a gente não deve mais trabalhar lá fora, porque Hashem vai suprir todas essas minhas necessidades. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que você deve estudar sim, que você deve prestar concursos sim, que você deve colocar os seus como é que chama? Currículo, sim, currículo vitae, sim. Não é ficar parado esperando que Deus vai fazer. Não, Ele não vai fazer assim. Ele vai fazer sim, à medida que eu tomo uma atitude. Que vou fazer o que eu tenho que fazer como homem, como ser humano. E Hashem faz a sua missão precípua, que é conceder o desejo do seu coração. Se você está sendo um filho obediente, se você está sendo uma filha obediente, alguém pode dizer assim, mas Roshi, eu tenho feito isso tudo e tem sido muitas dificuldades na minha vida. Quem é que não tem dificuldades para obedecer, está obedecendo e está tendo algumas dificuldades para sair da situação que estamos? Nós temos vivido esses últimos tempos na dependência de Hashem. E isso a gente vai aprendendo a cada dia, a cada situação. E isso faz com que haja sofrimento. Sim ou não? Claro. Porque somos seres humanos. Sentimos dor. Então nós choramos. Nós nos lamentamos, muitas das vezes. Porque isso é natural. Porém, existe uma grande diferença daqueles que não confiam em Hashem dos que confiam em Hashem. Você se coloca em que categoria?
dos que não confiam ou do que aqueles que confiam? A gente pode ter um currículo grande de estar servindo ao Senhor tantos anos, tantas experiências. Me perdoe o exemplo. São 54 anos de convivência, de aprendizado com o Senhor, e 64 de idade. Acho que aqui não tem ninguém que tenha mais idade do que eu e tempo mais do que eu nessas experiências. Altos e baixos. Mas muitas das vezes nós passamos coisas que poderiam não termos passado. Nós muitas das vezes escorregamos na casca de banana. Nós muitas das vezes não queremos enxergar ou ouvir o que o Eterno está falando conosco. Isso acontece com todos nós. Nós muitas das vezes somos assim muito empolgados e não paramos para consultar o Eterno. Cada um de nós temos um pouquinho disso. Mas ele nos ensina que ele nos diz: buscai primeiramente o reino de Hashem, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus não é mentiroso, Deus não é farsante, Hashem não é farsante, Hashem não é gogó. Hashem é Hashem. E a palavra dele construiu e fez existir tudo que existe sem redundância neste mundo e neste universo. A cada dia nós aprendemos a confiar em Hashem. A cada dia. Abra sua Bíblia. Lá em Gálatas, capítulo 1, versos de 10 a 12. Por que persuado eu agora a homens ou a Hashem? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Mashiach. Porém, façam-vos saber, Achim, que as boas novas que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, porém pela revelação de Yeshua HaMashiach. Shaul, falando ao povo de Gálatas, dando seu testemunho de que ele aprendera aos pés do Senhor Yeshua quando caíra daquele cavalo. Ele não estava se engrandecendo, ele estava falando de que ele obedece a Hashem, ele obedece a sua palavra, aquilo que ele tem falado ao seu coração, e se faz necessário que cada um de nós sigamos esse exemplo, obedeçamos a palavra de Hashem, obedeçamos que Ruach HaKodesh está calando o nosso coração, está nos incomodando. Uma das experiências de que nós temos o Ruach de Elohim é quando alguma coisa está nos incomodando.
Quando algo não nos incomoda, a gente se sente tranquilo, Hashem está aprovando. Mas quando nós nos sentimos incomodados com algumas coisas, ou com alguma coisa, Hashem está nos livrando. Essa semana aconteceu exatamente isso. Mais propriamente, de ontem para hoje, uma situação em que eu não estava muito bem com isso, já há uma semana. E a coisa não aconteceu, teve assim um revertério, uma situação em que eu vi que realmente era Hashem que estava falando e me livrando. A mim e a outras pessoas de situações. Meus queridos, nós precisamos entender que nós não estamos seguindo a homem algum. Essa palavra aqui foi escrita por homens, mas a palavra, as palavras é do Eterno, não é desses homens. A palavra do Eterno que está no nosso coração e que está nesse livro aqui, não é de homens. E quem confirma isso é Ruach HaKodesh, é o Espírito de Elohim que confirma o nosso coração. Saibamos perceber quando algo não está nos agradando, porque a Ruach HaKodesh, se você o tem, ele está lhe falando, não é para fazer isso, não é para ir por esse caminho. Ele sabe todas as coisas. Ele habita em nós somos o seu templo. Tehillim 55. Tehillim 55. Baruch Hashem. Glórias ao teu nome, Eterno. Tu és o nosso Adonai Echad. Tu és o nosso único Deus. 55, versos 22 e 23. Diz assim: lança o teu cuidado sobre o Adonai, e ele te susterá. Nunca permitirá que o tzadik, que o justo, seja abalado. Porém, ó Elohim, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, porém eu em ti confiarei. Lança o teu cuidado sobre o Adonai, e ele te susterá. Nunca permitirá que o tzadik seja abalado. Você pode dizer para um amém? Amém. Amém. Quem cuida de nós, meus aqui e de outros, é o Eterno. Se você quer ter uma vida de vitória, vitória. Tem gente que faz uma confusão, né? Vitória é ter muito dinheiro. Melhor. Tem muita gente que pensa assim, né? Fulano tem uma vida de vitória porque ele tem uma vida financeira muito boa. Pode até ser. Ou eu não sou vitorioso porque eu não tenho uma vida financeira boa. Tem me faltado o alimento de cada dia? Alguém aqui? Não. Tem me faltado o que vestir? Não. Tem me faltado o que calçar? Não. Então você é um abençoado de Deus. Mas eu preciso de outras coisas. Amém. Ele não sabe? Sabe.
Aqueles que confiam no Eterno têm realmente se dedicado à sua obra. Olha, irmãos, uma outra confusão. Eu vi isso até de um pregador na internet, que muita gente faz confusão e traça até quase um paralelo. Aquelas pessoas que fazem aqueles sacrifícios, ou qualquer tipo de sacrifício para obter alguma coisa, ele estava comparando a muitos que se dizem crentes, que fazem uma porção de coisas, que eu não vou aqui citá-las, pensando que vai trazer mais santidade, vai ter mais prosperidade. Cara, a palavra de Deus, ela é muito clara, muito clara. Vamos ver se eu vou ler certo. Sebecatou, Malerhu, Elohim, Veet, Direshu, Verishu, Na, Et, Ele, Velossat, Lachem, Calma. Mas buscai primeiro o reino de Hashem e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Aqui não está falando que a gente tem que pagar a promessa, aqui não está falando que a gente tem que subir ao monte não sei quantas vezes para obter uma vitória. Eu já fui ao monte muitas vezes e não sou contra quem paga. Mas tem gente que parece que só coloca na cabeça que só vai conseguir alguma coisa se só subir ao monte. Eu já falei sobre isso há muito tempo, desde quando éramos uma igreja evangélica, que nós podemos subir ao monte até onde aqui nós estamos. O que é subir ao monte? Não é ser literal tão somente, é agradável. Tem um monte aqui oficial aqui de Jacarepaguá, né? Portões e tudo, né? Já fomos lá várias vezes. É bom, mas não quer dizer que só lá é que nós vamos obter a resposta de Hashem para as nossas vidas. Lá vai fazer algum efeito espiritual nas nossas vidas? Sim, com certeza. Mas não quer dizer que é só lá. Nós podemos subir ao monte no nosso lar. Qual é a orientação que Yeshua diz para aquele que quer buscar o Eterno? Entrar no seu quarto, fechar a sua porta, porque em secreto aquele que vê e considerar o que você tem a falar com ele. Isso é outra versão. Então, meus amados, o que o Eterno colocou no meu coração essa semana nessa palavra é que o sobrenatural de Hashem, presta bem atenção, tudo nas nossas vidas é sobrenatural. Você parou para perceber? Tudo. Porque o natural desta vida são percalços, são acidentes, são mortes. Porque o homem está fadado a fazer isso. Está fadado a ter isso nas suas vidas. Mas o sobrenatural de Hashem, de quando vezes acontece, de Hashem revelar a um vaso seu e falar com você: olha que hoje eu estou te livrando uma sepultura, eu estou te livrando para o Hashem. A cada dia nós vivemos e devemos viver o sobrenatural de Hashem. A cada dia. Nós muitas das vezes, eu repito aqui, fazemos assim um certo paralelo, que se eu não tiver as coisas, eu não sou abençoado. E muitas das vezes você serve ao intento de ter as coisas, e a palavra de Deus diz o contrário, que as coisas, se ela for, ao invés de eu servi-las, elas se tem que me servir. Amém ou não? Elas se tem que me servir.
problemas como nós, todos nós aqui. Eu não sei você que está nos assistindo, mas alguém sempre está passando um problema, sempre está passando uma dificuldade, sempre está tendo uma adversidade nas suas vidas. E a Sheila nessa noite está dizendo: olha, Matilde Arru 6,33 para você, para mim. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe nesse Shabat, que nós possamos estar ligados nesse Shabat, nessa festa semanal, porque hoje não é mais um Shabat, irmãos. Hoje é o Shabat. A cada Shabat é o Shabat. É a festa. Porque nós não sabemos o que Hashem vai falar conosco, o que Ele vai fazer conosco no Shabat. Eu confesso, irmãos, que hoje à tarde eu fiquei muito triste. Mas eu não deixei que a tristeza, por que não fica abatido? Olha, qualquer pessoa, né? Mas qual é a diferença? De mim, de você, para qualquer pessoa? É de que nós temos a esperança radicada um Deus poderoso. Não Adonai Echad, aquele que pode todas as coisas, aquele que sabe das nossas necessidades. Ele só quer que nós busquemos, em primeiro lugar, a sua palavra, a sua justiça, para que sejamos saquinhos, justos. Gente, Deus amado, Deus amigo, possamos ir em paz, em shalom, e que possamos voltar à nossa vontade. Recebamos a mercado e o amém. E Maria Cadona Espírita Redomai Pavela Vivo Estadonai Pavela Via sem que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem, Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe. Shabbat Shalom. De